Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele tem o apoio cultural do Instituto Professor Wilson Pickler. Nós estamos debatendo aqui o fim do inquérito policial. E um dos nossos entrevistados é Fernando Augusto Vicentini, ele que é presidente do Sindicato da Polícia Federal do Paraná. E neste segundo bloco nós convidamos também o professor doutor Vladimir Luiz de Oliveira. Ele também é investigador de polícia, ele é vice-presidente do Sindicato dos Policiais, dos Investigadores do Paraná, historiador, ele é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Sociologia Política. Eu quero já começar aqui pelo professor doutor Vladimir Luiz de Oliveira. O senhor trouxe alguns dados estatísticos a respeito de crimes e da resolução desses crimes. Eu gostaria que o senhor nos apresentasse. São dados aqui do Paraná, são dados do Brasil? No Brasil, nós observamos que o sistema de justiça criminal ele vem apresentando problemas históricos. E, com certeza, um dos pontos mais vulneráveis é o papel das polícias investigativas ou polícias judiciárias, que basicamente elas se estruturam, elas se organizam, inclusive a divisão técnica do trabalho, ele se baseia especificamente na elaboração do inquérito policial, o que é bastante problemático, como já foi comentado no bloco anterior, não só do ponto de vista dos prazos legais, a demora, a lentidão, mas, sobretudo, a colheita de provas, e que é extremamente problemática. E ele envolve também o princípio, ele não respeita, inclusive, a própria Constituição brasileira, no artigo 37, no princípio da eficiência. Porque não somente sobre trabalho, mas a energia gasta, o tempo de trabalho, ele basicamente compromete todo o erário público. Então, por melhor que seja o investigador de polícia nesse sistema, o escrivão, o mesmo delegado, eles estarão produzindo sistemicamente ineficiências, porque o modelo é o problema. E nós vamos apresentar aqui alguns dados são notoriamente públicos, especificamente se a gente pegar, por exemplo, os dados que foram apresentados, inclusive, pelo relatório do inquérito policial no Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, o relatório de fechamento do inquérito de homicídio, que é uma coisa muito séria, ele demora quase 250 dias para fazer o fechamento de um homicídio. Porque, por exemplo, num país desenvolvido, num país onde a investigação ela funciona dentro de um processo de efetividade, em menos de uma semana o crime está resolvido. Então, nós temos realmente problemas históricos, uma herança que nós precisamos mexer, porque é um modelo baseado no princípio do patrimonialismo, um modelo de gestão patrimonialista. E hoje nós estamos buscando gestão por excelência. Vejam o seguinte, ao mesmo tempo que nós buscamos modelos de gestão por excelência, nós insistimos em manter uma estrutura jurídica arcaica, onde as relações pessoais, a ineficiência, eles tomam conta e é o eixo norteador do processo investigativo. Especificamente no Paraná, veja bem, os dados são preliminares, porque recentemente os inquéritos começaram a ser informatizados no Paraná. Outras unidades da federação vêm seguindo o mesmo caminho para tentar dar maior longevidade a esse modelo. Mas o que nós percebemos claramente é que, ainda que a informatização melhore a qualidade, o acesso à informação, eles não resolvem os problemas históricos do inquérito ir, do inquérito voltar. A investigação baseada
quase que exclusivamente nas oitivas por falta de colheita de provas. Então, os problemas históricos tendem a continuar em progressão geométrica, à revelia das inovações técnicas que vêm sendo feitas. Um exemplo clássico seria, por exemplo, assim, BOs em Curitiba, por exemplo, que vem ocorrendo. BO é boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, que é a notícia crime, a primeira informação que a polícia vai dar. De janeiro a julho desse ano, em Curitiba, foram aproximadamente 80 mil registros criminais. Só em Curitiba? Em Curitiba, que vejam bem, boletins de natureza criminal. Tá? Desses 80 mil, o que se converteu em inquérito policial? Menos de 4 mil. Tá? 4 mil. Isso equivale, menos de 5% de todos os registros criminais se converteram em inquérito policial. Se a gente pegar, obviamente, algumas naturezas criminais não vão redundar em inquéritos, podem ser crimes de pequeno potencial ofensivo, que acabam gerando um inquérito simplificado que nós denominamos financiado. Aproximadamente 10% desse total que eu comentei vai se converter em termos circunstanciados. Se a gente somar essas duas técnicas de procedimento, enfim, não chegamos a 15% de procedimentos formais que serão levados à justiça a partir do boletim de ocorrência. Então, a resposta é essa: 85% dos boletins de ocorrência, eles se transformam apenas em estatística criminal. Eles não têm nenhum procedimento. Então, nós temos realmente um problema histórico grave e enquanto nós ficarmos preocupados sobre as atribuições técnicas do trabalho, sobre as atribuições políticas das funções e não sobre o caráter sistêmico, sobre a resposta que nós temos que dar à sociedade para elucidar os crimes, e como o Vicentini destacou muito bem, nós precisamos dar uma resposta, porque a sociedade precisa disso. Não é porque os agentes da Polícia Federal, os investigadores das polícias civis brasileiras querem, porque a sociedade quer. Então, nós temos que saber, né, o princípio da democracia exige o direito à segurança pública. E se nós não fizermos essas reformas, né, nós podemos pensar qual será o destino da sociedade pós-moderna, onde o Estado ele não consegue garantir direitos mínimos da segurança, a liberdade individual, o direito à vida, o direito à propriedade, são direitos fundamentais. Professor Vicentini, o senhor tem aqui um livro, O Inquérito Policial no Brasil. Eu gostaria que falasse a respeito desse livro. Pois não. E o conteúdo dele e por que o senhor trouxe esse livro para nós, para mostrar para os nossos alunos, para as pessoas que estão nos assistindo. Qual é o conteúdo desse livro? Pois não. Esse livro é um livro baseado em pesquisas. Ele é um livro que trata de números. Ele traz no seu bojo um raio-x do inquérito policial ao longo de 2 décadas passadas e demonstra claramente a ineficiência, que o inquérito policial ele é um gargalo hoje na segurança pública. Talvez o primeiro gargalo e o que mais atrase a persecução criminal no país. E eu trouxe esse livro para te presentear, para você conhecer esse trabalho e para os alunos verem esse trabalho. Esse livro está nas bibliotecas, nas livrarias, para conhecer esse trabalho e entenderem um pouco mais desse assunto que nós estamos trazendo aqui. O senhor também, professor Vicentini, o senhor tem dados a respeito da criminalidade em outros países. Parece que em países do primeiro mundo, em países em fase de desenvolvimento, a criminalidade, de um modo geral, está diminuindo. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a esse respeito também. Pois não. Isso até não é uma pesquisa, mas a pesquisa foi feita pela revista The Economist e a matéria está nessa semana em inglês. E eu tirei alguns dados assim muito por cima, porque não deu tempo de compilá-los para trazer aqui. Mas de um modo que o que se vê, onde o modelo de polícia foi trabalhado, como por exemplo na Bélgica, que mudou recentemente o seu modelo de polícia, como no Chile. Eu insisto em falar no Chile,
porque o Chile aqui é vizinho nosso, não está tão longe. E não é ainda um país desenvolvido, é um país que, assim como o Brasil, está em desenvolvimento. Então, o modelo adotado por essas polícias, que é um modelo multidisciplinar, de várias disciplinas, é um modelo onde a polícia está voltada para a sua atividade fim, a busca da verdade, a investigação, e ela investiga para aprender, inclusive este é o lema da Polícia de Investigação do Chile, que é investigar para aprender, e não ao contrário, como acontece no Brasil, prender para investigar. Ao longo das últimas 2 décadas, a criminalidade vem caindo assustadoramente em relação ao que cresce no Brasil. Eu vou dar só um exemplo do estado de Nova York, que é um país desenvolvido, os Estados Unidos. Nos anos 90, tínhamos uma média de 114 mil veículos furtados ano. No ano passado foi para menos de 10 mil. Eu acho que isso, não existe nenhuma mágica nisso, ao contrário. E é o trabalho de investigação. E o que acontece? Por que diminui? O que interessa nessa discussão é por que diminui a criminalidade. Esse é o que interessa à sociedade. Porque aquele senhor que está na rua, aquela mãe, aquela criança que vê seu filho ser violentado, enfim, essas pessoas que estão sofrendo violência na rua, a sociedade como um todo, ela quer a diminuição dessa violência. Ela quer saber. Então, nós temos que explicar por que isso acontece. Eu até me perdi um pouco no raciocínio, mas veja bem, isso acontece por causa da eficiência do sistema de investigação que chega ao criminoso. E quando ele chega ao criminoso, o criminoso ele vai pensar 2 vezes antes de cometer o crime. Porque não é o tamanho da pena. Você pode colocar pena de morte para homicídio, que é um dos crimes mais violentos, mais hediondos que nós temos, e ele não vai diminuir no Brasil. Você pode aumentar, com o sistema que nós temos hoje, você pode aumentar em 100% o investimento na segurança pública e você não vai aumentar nem 10% a eficiência das polícias no Brasil por causa do modelo. O modelo é ineficiente de uma gestão de classes, de castas, e uma gestão que não traduz o investimento recebido em eficiência. Ao contrário, ele traduz em privilégios e mordomias. Professor Vladimir Oliveira, nós acompanhamos recentemente um caso lá nos Estados Unidos em que um cidadão sequestrou 3 moças, isso faz 3, 4 meses atrás, e agora já vimos o julgamento dele. É uma coisa impensável no Brasil, você em 4, 5 meses, você julgar e condenar. Esse cidadão parece que pegou 1000 anos de prisão. Até o meu filho Bernardo perguntou, mas papai, ele vai responder depois de morto também? Ele vai ficar preso depois de morto? Eu disse, não, meu filho, ele depois de morto extingue-se a pena. Então, como é que nós poderíamos aqui no Brasil dar agilidade, já que o senhor nos traz esses números, de que poucos são os BOs que se transformam em inquérito e poucos são os inquéritos que se transformam em processos criminais e muito poucos são aqueles ainda que os acusados acabam sendo condenados. Exatamente. Então, esse é o grande dilema que nós apresentamos hoje dentro dos sistemas de justiça criminal. Essas dificuldades, elas são inerentes em relação ao modelo que nós recebemos. Foi muito bem comentado no bloco anterior. Só para elucidar um ponto que eu gostaria de frisar, que não é apenas a herança das cortes portuguesas que esse modelo de investigação. Se a gente começar a retomar a linha da história, vamos observar que inquérito, na verdade, era um procedimento dos tribunais de inquisição medievais, onde não havia uma separação entre Estado e Igreja. Então, existe uma dimensão do sagrado dentro de um procedimento jurídico formal que é impessoal. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos seguindo a tradição da Revolução Francesa, que é a separação entre Estado e Igreja, que hoje, na verdade, ele se apresenta de forma simbólica, mas que ele é extremamente pernicioso. Até porque, nesse modelo, competia ao indivíduo que estava respondendo ao Tribunal de Inquisição apenas assumir a verdade, que era culpado. E esse modelo é exatamente isso.
ele tem que assumir que é culpado. Contudo, a partir do momento que ele entra dentro do sistema de justiça criminal, que ele tem direito ao contraditório, que o inquérito não prevê, todas as mazelas e as inconsistências das provas, eles acabam se desmanchando. E aí gera uma sensação de insegurança, porque a opinião pública cobrou, a vítima cobrou, mesmo as autoridades do Estado, elas cobram, e as respostas, elas são de baixa efetividade, né? Fica a resposta. Será se realmente os policiais são tão incompetentes? Não, o problema é o modelo, volto a dizer. E a mesma coisa nós vamos encontrar em relação a esses procedimentos. Por exemplo, uma delegacia como uma delegacia de homicídios, que segue o modelo clássico de investigação, é considerada, em termos brasileiros, dentro das polícias judiciais mais respeitáveis, ela também apresenta os mesmos problemas estatísticos. Só para seguir um exemplo, por exemplo, em 2010, nós podemos dizer, com relação aos inquéritos que foram crimes que aconteceram no ano de 2010. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Crimes que aconteceram no ano de 2010 e inquéritos que foram relatados, é pouco mais de 10%. De todos os crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Isso, claro, que eventualmente esse número ele pode aumentar se considerar os anos anteriores, né? Mas aí nós temos um problema de elasticidade dos prazos, né? Se a gente considerar o circuito de 365 dias, nós podemos observar claramente como que esse modelo é realmente muito ruim. E, obviamente, nós sabemos muito bem como que os trabalhadores da segurança pública são dedicados à atividade fim. Mas, infelizmente, esse modelo não permite ter uma resposta estatística melhor. Lembrando, eu gostei muito da sua pergunta, Jorge, porque você apontou um ponto fundamental. Esse é apenas parte do funil. Parte do funil é, a partir do momento que o inquérito é relatado, quantos foram indiciados? Desses que foram indiciados, quantos que foram julgados receberam sentença condenatória? Então, aí nós começamos a observar cada vez mais esses problemas. E outro detalhe, a partir do momento que nós temos esse modelo, observamos também claramente que esse modelo, inclusive, de penalização, que foi criado no Brasil, ele é pré-moderno, então existem presos de vários crimes com várias magnitudes, com vários tipos de delitos criminais, dos pequenos aos grandes. E o que nós observamos hoje, que a efetividade de definir a autoria do crime, em nenhum momento vai ser a atribuição da polícia definir a pena que ela vai receber. Quem faz isso é o judiciário. E mesmo nesses casos, tem que ser muito bem observado todos esses detalhes, porque o que acontece? Muitas vezes, você dar prisão sem encontrar alternativas dentro da nova era dos direitos, mesmo para aqueles que efetivamente descumpriram a lei, hoje você colocar preso em delegacias, como vem acontecendo na maior parte das unidades, dos estados que compõem o Brasil, então cerca de 17 unidades da federação hoje vem apresentando problemas com presos em delegacias, eles são verdadeiras bombas relógio. Primeiro, a vítima que vai até a delegacia, ele pode ser duplamente vítima, porque pode ter uma fuga, um arrebatamento de presos. Toda a área em torno da delegacia, ela entra em depreciação no mercado imobiliário. Então, hoje, uma das áreas mais perigosas para o transeunte, para o cidadão, são as áreas de delegacia. Agora, você imagine para o investigador que fica assumindo atribuições de agente de carceragem se não tem esse treinamento. O outro detalhe ainda que nós temos que observar é que esses investigadores que deveriam estar investigando são responsáveis por cautela de presos. Então, hoje, se você não mexer no modelo, não adianta aumentar o número de investigadores. Por quê? Porque, na verdade, vai aumentar o número de agentes carcereiros. São investigadores com atribuições de agentes de carceragem. Então, não vai resolver. E mesmo hoje, aumentando o número de presos, de certa forma, nós estaremos fornecendo também mais soldados para o crime organizado, que é um problema grave, porque não basta fazer apenas a investigação do crime individual. Nós temos observado, e isso é uma questão crescente, que os estados vêm se preocupando,
que você tem que ter não só análise criminal individual, pontual, como é a característica do inquérito, mas de forma sistêmica. O que tem a ver um crime com o outro? Hoje os inquéritos não permitem fazer isso. O que um inquérito de uma cidade A tem a ver com o inquérito de cidade B? Se a gente trabalha com crime organizado, nós vamos começar a cruzar em rede isso. E esse modelo não permite fazer isso. E o que acontece? Prendemos às vezes individualmente o indivíduo, mesmo quando a polícia é eficaz do ponto de vista do crime individual, do ponto de vista da criminalidade sistêmica, ela é extremamente ineficiente. Então, o investimento em inteligência é necessário e o investigador também precisa analisar, não só o investigador, mas também a Polícia Federal, através dos seus agentes também, no sentido de pensar sistemicamente a criminalidade, analisando em rede e o crime organizado, que são um dos grandes dilemas do século XXI. Então, professor Vicentini, nós sabemos que as pessoas que normalmente vão presas, vão para a cadeia, são as pessoas mais pobres do nosso país. O inquérito policial, ele contribui para isso, na sua opinião? Olha, na minha opinião, e é só a gente dar uma olhadinha nas cadeias, Brasil afora, você vai ver que isso é uma verdade. O inquérito policial, ele promove uma verdadeira asepsia social. Ele joga na cadeia pessoas menos favorecidas porque não têm condições de se defender numa fase inquisitorial, cartorária, né? Volto a dizer que é o inquérito policial. Eles são indiciados naquele inquérito e por não ter condições de pagar um advogado, por não existir um advogado gratuito do Estado para que possa atuar de forma eficiente na defesa desse cidadão, ele acaba sendo condenado pela justiça até por desconhecimento da sua defesa. Ele não sabe muitas vezes nem do que ele está sendo acusado. Enquanto que o cidadão que tem condições de contratar um bom advogado, os embargos protelatórios, vamos chamar assim, já se iniciam na fase inquisitorial, porque o inquérito não está preocupado em coletar provas, mas sim em ouvir pessoas. E aí essa função cartorária do inquérito, e ela acaba indiciando o cidadão, ele fica refém desse inquérito por muito tempo, e você com um advogado esperto, com um único recurso, ele pode pedir, por exemplo, para ser ouvido uma testemunha no interior do Amazonas. Vamos colocar aí quanto tempo vai levar para essa testemunha ser intimada. O custo disso e quando vai chegar essa resposta de volta para o inquérito, esse inquérito vai ser sobrestado e vai ficar lá aguardando. E principalmente se essa testemunha não existir, né? Principalmente, isso eu não estou nem entrando nesse mérito, imagina, e o advogado que sabe trabalhar, ele sabe como fazer, né? Aliás, eu tinha um amigo, já falecido, o doutor Arno Varta, que ele dizia o seguinte: procurar um gato preto num quarto escuro é difícil. Sim. Muito mais difícil se o gato não existe. Agora, é impossível se a gente não tentar. Nós conhecemos um pouco desse ambiente e sabemos que é exatamente isso que o senhor está dizendo, ou seja, há muitas formas de protelar, de dificultar o inquérito, fazer com que a justiça não ocorra. Né? Exatamente. Porque uma justiça que tarda, ela não é justiça. Começa por aí. E o que causa impunidade, inclusive, no inquérito, e é uma frase que mostra muito bem isso, é que o tamanho da pena não interessa. Interessa, sim, a certeza da punição, para diminuir a criminalidade. E o inquérito promove o contrário, ele promove a certeza da impunidade, um ambiente que o cidadão ele comete um crime e tem 96, 97% de chance de nem ser indiciado no inquérito. E se for, ele ainda tem mais alguma chance de sair ileso. Então, professor Vladimir de Oliveira, o senhor que é historiador, pensador, reflete sobre a questão da segurança pública. Eu gostaria de que, como é que o senhor imagina no futuro as ações de segurança, a atuação da polícia? Nós temos no nosso país dois tipos de polícia: a polícia civil, que é a polícia judiciária,
e a polícia ostensiva, que é a polícia militar. Se o senhor pudesse sintetizar esse conceito para que a gente possa dar um fechamento ao nosso programa. Tá. Realmente essa é uma pergunta difícil, até pelo pouco tempo que nós temos para refletir sobre a temática. Eu gostaria de voltar rapidamente sobre o que o Vicentino comentou, inclusive sobre o inquérito policial. Por exemplo, hoje o policial investigador, ele perde toda a proatividade na investigação. Tem que ter uma portaria para investigar, quer dizer, o nível do absurdo que chegamos. Quer dizer, não basta ser ineficiente, ainda tem que ter autoridade de dizer se pode ou não pode fazer, independente do crime. Perfeito. O que ainda nós podemos colocar é que esses modelos, eles são modelos arcaicos, né? Recentemente, a opinião pública ela vem combatendo o modelo de polícia militarizada, esse modelo de gendarmeria que é uma herança napoleônica, que obviamente ele cria violências dentro da instituição e fora da instituição, que ele tem um conceito militar de guerra para eliminar o inimigo. E esse mesmo conceito militar, ele também incorpora-se dentro das polícias judiciárias. Não pensem os senhores que o fato de ser uma polícia civil, uma polícia federal, o conceito de militarização, ele não entra dentro dos seus quadros. E entra com uma violência simbólica ainda maior, exatamente porque ele não tem, obviamente, toda a normativa jurídica que tem as Forças Armadas, mas ele entra através, inclusive, de práticas de comunicação moral, né? Dentro daquele modelo que o Roberto da Mata diz, você sabe com quem você está falando? Então, todo esse elemento patrimonialista, ele serve não só para reforçar a ineficiência da máquina, mas ele serve também para coagir e violar os direitos fundamentais dos operadores de segurança pública que desejam uma sociedade mais segura. Então, o que nós teremos que fazer? Hoje nós teremos que repensar o modelo holisticamente. Eu vejo que a grande questão é promover o debate. O círculo completo de polícia, ele é fundamental, mas seguindo esse modelo, sem mexer nesse modelo, nessa estrutura, nesse mecanismo de hierarquização e de divisão técnica do trabalho espúria, que se baseia na separação entre o pensar e o agir de forma separada, dentro dessa concepção fordista de Estado, em que as questões e as atribuições técnicas do trabalho têm menos importância, realmente ele vai comprometer nos próximos 300 anos, quiçá talvez até os 500 anos, o conceito de Estado de segurança cidadã. É emergente, é urgente e precisamos discutir essa temática. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o presidente do Sindicato da Polícia Federal no Paraná, Fernando Augusto Vicentini, e também o professor doutor Vladimir Luiz de Oliveira, ele que é investigador da Polícia Civil e vice-presidente do sindicato do CIPOL, que é o Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado do Paraná. O tema foi o fim do inquérito policial. Eu quero agradecer ao professor Vicentini este livro, vou ler, vamos nos aprofundar nesse estudo e dizer, professor Vicentini, de que não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, Jorge. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de colocar esse assunto em debate, porque é a sociedade que vai ganhar com isso. Eu também quero agradecer ao professor Vladimir de Oliveira e também dizer que o senhor contribuiu muito também na formação dos nossos alunos de gestão pública. Eu agradeço, Jorge, a vossa pessoa, eu agradeço aos técnicos, aos telespectadores e agradeço ao Uninter por tomar essa iniciativa. Obrigado.